Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 19 de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ela as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, na primeira leitura de hoje, acompanhamos a conclusão da missão de Moisés. Do capítulo 31 a 34 do livro do Deuteronômio, nós vemos os últimos atos de Moisés. Moisés nomeia o seu sucessor. Nós vemos o cântico de Moisés exaltando o Deus único de Israel, exaltando também os cuidados de Deus com todo o povo israelita. A perfeição divina também é colocada em evidência no cântico de Moisés. Enfim, nos parece que se trata de um verdadeiro cântico de vitória, onde Moisés cumpre com louvores a sua missão. E ainda elege o seu sucessor, Josué. Interessante notar este detalhe de continuidade, onde Moisés nomeia um sucessor à altura da missão. Atualizando para os nossos dias, percebemos que a missão cristã deveria ser conduzida com os mesmos moldes mosaicos. Não exatamente como Moisés, pois nos tempos atuais temos a plenitude da perfeição divina a partir de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nosso modelo perfeitíssimo de seguimento é Jesus Cristo. Contudo, quando nos deparamos com estas histórias fantásticas do Antigo Testamento, não há como observar esses grandes exemplos para aplicá-los, cada um deles, em nossa vida cotidiana. Além de Moisés eleger, ele preparou o seu sucessor para a continuidade da missão. Certamente que o olhar dos líderes devem se aprimorar cada vez mais com o discernimento, a fim de que não se confundam em momento algum com quem irá continuar a missão cristã. Os bons líderes são como aqueles que Jesus elucida no Evangelho de hoje. Olhe bem que, diante da preocupação de alguns discípulos, Jesus esclarece como deve ser os seus discípulos, como que deve ser a continuidade da missão cristã e, consequentemente, para aqueles que vão liderar também o cristianismo, seja numa esfera maior, mais elevada, ou menos elevada, não importa. Jesus coloca no centro da questão uma criança, com a intenção de que os seus discípulos não deixem ser contagiados pelas suas vaidades pessoais. Não. Nós, mesmo sendo adultos, devemos ter um coração de criança. Não atitudes de criança, mas um coração de criança, que é puro e simples. O exemplo da criança nos faz pensar muito em cada um de nós. Qual o tipo de coração cristão que carregamos dentro de nós, em nossos peitos?
Como enxergamos o reino dos céus que Jesus ensina a todo instante nos evangelhos? Enxergamos o reino dos céus como uma espécie de cargos a serem ocupados, pensando em autoridade e poder uns sobre os outros, como é aqui na terra, como são os poderes terrenos? Ou temos consciência de que os maiores no reino dos céus devem ser aqueles que servem uns aos outros? Precisamente como Jesus está ensinando hoje nas entrelinhas. De fato, voltando para a primeira leitura, Moisés sempre foi um grande líder do povo hebreu. Contudo, sempre se colocou a serviço do Senhor. A pureza, como de uma criança, ela é primordial para a boa execução de uma missão de alto nível, como, por exemplo, a missão cristã. Ser cristão é algo muito sublime, pois o cristão, a partir do seu batismo, recebe o munus real para reinar em primeiro na sua vida pessoal e depois ensinar o caminho do céu aos demais irmãos e irmãs. É por isso que Jesus esboça certa preocupação com aqueles que irão dar seguimento em sua missão. Ser cristão é imitar os passos de Cristo e não querer inventar coisas inexistentes nos ensinamentos de Cristo. Como analogia para a fé cristã, podemos dizer que, às vezes, um ou outro cristão pensa em querer reinventar a roda. Ela já foi inventada. Não precisamos reinventar absolutamente nada dentro da perspectiva da fé cristã. Apenas devemos executar o que Jesus deixou como caminho, verdade e vida. O cuidado deve ser grande em virtude de que o caminho cristão não se torne um caminho de vanglória pessoal, de conquistas pessoais, de autoridade de uns sobre os outros. Esta é uma grande preocupação de Jesus no Evangelho de hoje. São Jerônimo nos previne e diz que o Senhor, ao perceber os pensamentos orgulhosos dos discípulos que estavam acompanhando ele, quis logo curar a todos eles com o exemplo da humildade de uma criança. Tome isso como base para toda a sua vida. Esqueça os caminhos de orgulho e vanglória, se assim algum dia aconteceu no seu pensamento. E comece agora a se aplicar, como por exemplo, Moisés, na primeira leitura, servo obediente e humilde diante do Senhor. E melhor ainda, faça como Jesus ensina todos aqueles que são os seus verdadeiros discípulos. Ora, se você é um discípulo de Jesus, você sempre fará como o Mestre está ensinando. Se você não é de Jesus, se você parece ser de Jesus, então você sempre irá querer fazer do seu jeito. Então pensa, vamos refletir juntos. Como que nós estamos fazendo e executando os ensinamentos de Cristo? Pois, segundo a parábola da ovelha perdida no Evangelho de hoje, Jesus não quer que nenhum dos seus se perca por motivos torpes de ignorância. Vamos seguir fielmente os passos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.